Olá, falaremos sobre o capítulo 3, coleta e amostragem, sobre o tema água, parte A, e a parte B será abordada a desinfecção e coagulação da água. Então, a análise da água apresenta ampla importância no Brasil. Então, conforme observado pelo Ministério do Meio Ambiente, MMA, mais de 70% das coletas realizadas em rios, córregos, lagos e outros corpos hídricos revelou que a qualidade da água foi considerada regular, em 25% a qualidade revelou-se ruim e em 5% péssima. Desse modo, nós podemos avaliar que a poluição da água decorre muitas vezes da falta de uma política de saneamento ambiental, em função da crescente urbanização, desenvolvimento industrial e também pela diversificação de poluentes, bem como as concentrações das substâncias químicas que aparecem na água. Uma questão importante se refere ao fato da água não apresentar ou não poder apresentar substâncias dissolvidas em águas em níveis tóxicos. Existem regulamentações como a Resolução CONAMA 357/2005, Resolução CONAMA 430/2011, que estabelecem valores e limites máximos para certas substâncias químicas presentes na água, e uma forma de avaliar a qualidade dessa água refere-se então às análises físico-químicas, microbiológicas, e no Brasil ainda são utilizados padrões de potabilidade regidos por portarias e resoluções legais, conforme foi citado aqui. Então, uma questão importante é o monitoramento ambiental, envolve a coleta de medidas relativas a determinados atributos que são usados para avaliar o estado do ambiente, ou seja, se a qualidade da água atende às normativas ambientais ou não, e como está o estado de qualidade dessa água em um determinado corpo hídrico, e objetivos, estratégias para a coleta das amostras e os métodos de análise utilizados no monitoramento devem ser bem definidos com antecedência a fim de se obter resultados confiáveis. A medição consiste em observação, é o termo comum a uma amostra, ou seja, a amostragem consiste num significado estatístico, que é parte pequena de algo. Então, por exemplo, se fizermos uma coleta de água no rio Hercínio em Ibirama, ela vai representar em um determinado ponto uma fração em relação ao curso do corpo hídrico. Em estatística, uma amostra, o tamanho da amostra, refere-se ao número de medições ou observações realizadas. Amostrar é o ato de testar, realizar uma medição, selecionar uma amostra, realizar uma observação ou efetuar uma medida de uma espécime. E o suporte ou apoio da amostra, a quantidade das amostras coletadas ou usadas para medições, é um termo frequentemente utilizado por estatísticos, sendo, portanto, um sinônimo de amostra. O parâmetro físico, definido como propriedade associada com o componente físico do ambiente. Então, a topografia é uma questão interessante e deve ser analisada em relação a um curso hídrico ou a carga de poluição do local, distribuição de águas superficiais e subterrâneas, qualidade, ciclos e gradientes, distribuição de temperatura, mudança na direção do vento e intensidade do vento. Os parâmetros químicos são importantes porque eles associam, nesse caso, a presença de substâncias que eventualmente apresentam concentrações elevadas na água, então a propriedade associada como componente químico do ambiente, compreendendo então parâmetros de qualidade da água, tais como total de sólidos dissolvidos e poluentes, propriedades de solos tais quais nutrientes e poluentes,
parâmetros de qualidade de ar, tais como ozônio, hidrocarbonetos e monóxido de carbono. Os parâmetros biológicos, então, consistem, nesse caso, uma propriedade associada ao ambiente, compreendem a distribuição, densidade e o tipo de cobertura vegetal, bactérias coliformes, densidades de população de micro-organismos do solo, fungos ou bactérias heterotróficas, a eutrofização, são toxinas presentes em lagos eutróficos produzidas por cianobactérias. A amostragem consiste, portanto, de uma representatividade em relação ao local onde será realizada a coleta, como será feito o acondicionamento. Então, existem condições de acondicionamento de forma a se preservar as condições da amostra e que essas amostras sejam fidedignas, retratando o local em relação à qualidade da água do rio, a análise que será realizada. Então, nesse caso, precisamos saber qual o equipamento que vai ser utilizado, qual que é a demanda e o volume de amostra para realizar a técnica e, bastante importante, preservar a integridade e estabilidade da amostra de forma que não altere suas propriedades. Temos a amostra simples, nesse caso é coletada em apenas uma tomada de amostra, obrigatória para parâmetros de análise cujas características alteram-se rapidamente ou não admite transferência de frasco, ou seja, sulfetos, oxigênio dissolvido, por exemplo, são parte de amostras simples que requerem, nesse caso, uma tomada de amostra. A amostragem composta, então, consiste em uma mistura de alíquotas individuais para avaliação da concentração média de uma dada variável dentro de um período de tempo, que neste caso refere-se a um intervalo de 24 horas, adotada quando há grande variação das características da amostra ao longo do tempo de análise. Não devem ser realizadas para a determinação de variáveis que se alterem durante a manipulação das alíquotas. Então, por exemplo, pH, oxigênio dissolvido, gás carbônico livre, micro-organismos, metais dissolvidos, compostos voláteis, óleos e graxas. Deve-se estabelecer recomendações relativas ao prazo máximo entre a retirada da alíquota e o início da análise no laboratório. Uma questão importante refere-se então à amostragem, conforme a norma brasileira regulamentar, NBR 9898, existem algumas diretrizes que devem ser seguidas em relação à coleta de água ou de uma amostra para análise. Então, o programa de amostragem deve ser planejado em função dos objetivos e do estudo proposto, considerando, por exemplo, coleta de água, analisando a qualidade em relação a um ponto de um rio ou em relação à água que sai de uma torneira. Devemos saber, nesse sentido, quais as análises que devem ser avaliadas. Por via de regra, as mais comuns em relação à potabilidade, que consistem em uma análise de cor, uma análise de turbidez, pH, microbiológico e fluoretos. Emprego de técnicas adequadas. Nesse caso, a coleta e a preservação das amostras devem ser feitas com uso de técnicas adequadas para a análise que deseja se realizar, sem o que os resultados podem não refletir as condições do momento em que a coleta foi realizada. As escolhas de frascos de coleta é uma questão importante, nesse caso é necessário verificar qual é o tipo de armazenamento que vai ser feito e posteriormente análise. Então, as características de frascos, por exemplo, uma análise de óleos e graxas é distinta para aquela de análises físico-químicas convencionais, como pH, turbidez, por exemplo. As amostras líquidas devem ser armazenadas em frascos resistentes de vidro borosilicato ou de plástico, ou de policarbonato, normalmente é o mais adequado. Devem ser quimicamente inertes, não reagir com a água da amostra.
e perfeita vedação para evitar a entrada de oxigênio ou contaminantes, ou mesmo vazamento do conteúdo no interior do frasco. Os frascos plásticos devem apresentar tampa e recipiente do mesmo tipo de material. Sacos plásticos, bags, podem ser utilizados. Em alguns casos, tem grande vantagem devido à economia ou custo em relação a embalagens de vidro ou de materiais poliméricos. Da mesma forma, é aconselhável reunir em um mesmo frasco todas as porções de uma amostra necessária a parâmetros cujos métodos analíticos requeiram a mesma forma de preservação e frascos de mesmas características analisadas pelo mesmo laboratório. Então, nesse caso, é importante que se mantenha um padrão para que os resultados em relação a uma análise possam ser confiáveis. A tabela do slide 18 apresenta as condições operacionais, o tipo de material que é utilizado para armazenamento, no caso vidro de borosilicato, e temos o plástico também, que é outra embalagem que pode ser utilizada para armazenamento de frascos, de fluidos. Nesse caso, temos a interferência com a amostra. O de vidro é indicado para todas as análises de compostos orgânicos, inerte a maioria dos constituintes. O aspecto negativo é que absorve metais em suas paredes. Com relação às embalagens de plástico ou polímero inerte, indicado para a maioria dos compostos orgânicos, biológicos e microbiológicos, pode contaminar as amostras com fitalatos. Peso. Obviamente, uma embalagem de vidro é pesada, no caso de um material plástico leve, resistência à quebra muito frágil para um vidro, o plástico é mais durável, fácil limpeza para o vidro, no caso específico das embalagens de plástico, dificuldade na remoção de substâncias adsorvíveis, principalmente substâncias derivadas de hidrocarbonetos, óleos e graxas. No caso das embalagens de vidro, elas são esterilizáveis e de plástico são realizadas técnicas como óxido de etileno, radiação gama e algumas são autoclaváveis. Técnicas de preservação. São utilizadas algumas técnicas para aumentar o tempo de vida útil da amostra e, portanto, é possível atender à especificação conforme a NBR 9898. Temos a adição química, que pode ser feita com EDTA. O EDTA seria o ácido etileno diamina tetracético, para a remoção de metais, e o tiosulfato de sódio é utilizado para neutralizar o cloro. Ainda podem ser citados o congelamento, aumenta o intervalo entre a coleta e o ensaio da amostra in natura, e a refrigeração pode ser utilizada mesmo após a adição química e aumentar a vida útil. No registro das amostras é importante apresentar o código de identificação no posto de amostragem e sua localização, procedência da amostra, se é um efluente, o rio, o lago, data e coleta da amostra. Data e hora do recebimento da amostragem pelo laboratório, nome do técnico responsável pela coleta da amostra, profundidade em que a amostra foi coletada, tipo de amostra, simples, composta ou integrada, condições climáticas no momento da coleta e no período imediatamente anterior, nas últimas 48 horas, indicação dos parâmetros a serem analisados em campo e dos resultados. Indicação dos parâmetros a serem analisados no laboratório, espaço para anotar observações sobre quaisquer ocorrências anormais relacionadas à amostragem, bem como quaisquer condições especiais que possam fornecer dados da importância para a interpretação dos resultados. Análise físico-química.
Consiste em um conjunto de técnicas aplicadas para a caracterização da qualidade da água, considerando-se aqueles mais representativos. A avaliação das propriedades físico-químicas permite não somente a análise, mas também a melhoria da qualidade da água do ponto de vista econômico, estético e microbiológico. Macedo, em 2000, reportou em seu livro conceitualmente sobre a percepção do homem nas alterações da qualidade da água por meio dos seus sentidos. A mesma ocorre pelas características físicas da água, conforme serão listados a seguir, pois no caso específico da água, espera-se ou tem-se o desejo que ela seja transparente, sem cor e sem cheiro. A cor é uma característica estética associada à presença de substâncias dissolvidas. A cor aparente é aquela causada por um material em suspensão e a cor verdadeira é causada por materiais dissolvidos. E conforme o CONAMA 357/2005, a água tratada deve ter cor aparente no máximo de 75 UN. O N refere-se à unidade nefelométrica. Turbidez também é um parâmetro importante na questão da qualidade da água. É a alteração pela penetração da luz pelas partículas de suspensão que provocam a sua difusão. A turbidez é a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar uma certa quantidade de água, conferindo uma aparência turva à mesma. Partículas constituídas por plâncton, bactérias, argilas são responsáveis pela redução da zona eufótica, que se refere à zona onde a presença de luz, onde a fotossíntese ainda é possível de ocorrer. E a turbidez da água pode elevar em função da presença de materiais sólidos em suspensão, presente de matéria orgânica, que são partículas coloidais presentes na água, e substâncias como zinco, ferro, manganês, areia, resultantes do processo natural de erosão em relação às margens do rio, bem como despejos domésticos e industriais. A turbidez pode ser realizada por meio de um dispositivo denominado turbidímetro, que compara o espalhamento de um feixe de luz ao passar pela amostra com um feixe de igual intensidade ao passar por uma suspensão padrão. Neste caso, a tabela 1 apresenta os limites de turbidez recomendados. Ressalta-se, então, para o uso da água, um limite em relação à unidade nefelométrica de turbidez, o NT, sendo, portanto, menor que 0,5 até 5, o NT, e a água subterrânea típica deve apresentar valores inferiores a 1. Na figura do slide 29, temos uma representação do aumento de turbidez da água. Pode-se observar que de 10 para 200 ela torna-se mais opaca, mais turva, e a 1500 ela é totalmente escura. Nesse caso, temos uma quantidade de partículas coloidais bastante significativas. A figura 4 apresenta o uso de um turbidímetro portátil. Adiciona-se a amostra da água no interior desses pequenos tubos. Esses tubos são transferidos para o interior do turbidímetro, devidamente calibrado, e indicam o valor de turbidez, o NT, conforme observado no leitor display do equipamento. A turbidez, portanto, refere-se a uma leitura, consiste em uma célula fotoelétrica, muito utilizada para avaliar processo de desinfecção e turbidez da água, que deve ser menor que 0,10 UNT, e apresenta uma fonte luminosa com a passagem da luz, e por meio desta podemos avaliar a leitura da turbidez da amostra. O sabor e odor também são parâmetros importantes, mas não fazem parte da legislação. De qualquer forma, a água pura não produz sensação de odor ou sabor nos sentidos humanos. Os produtos que conferem odor e sabor à água são usualmente originados da decomposição da matéria orgânica ou atividade biológica de micro-organismos.
dependem exclusivamente da sensibilidade dos sentidos humanos, portanto, é uma avaliação subjetiva. Alguns métodos podem ser utilizados para minimizar o sabor e odor presentes na água. Processo de carvão ativado por adsorção. O carvão ativado é um material com custo baixo, amplamente utilizado nos processos onde deseja-se remover o sabor e o odor da água, em processo de filtração. A aeração é um método que consiste de realizar uma agitação da água ou injetar oxigênio por meio de sistemas de sprays, de forma que o aumento de oxigênio da água possa reduzir os efeitos de sabor e odor. O potencial hidrogeniônico da água é classificado conforme uma faixa que vai de 0 a 14. Os valores acima de 7 indicam caráter básico, valores inferiores a 7, caráter ácido, e os valores compreendidos em torno de 7 indicam então caráter neutro. Normalmente, utilizando valores de pH 6,5 a 7,5, eles podem ser considerados neutros, entretanto, abaixo de 7 indicam uma pequena acidez e vai aumentando à medida que aproxima-se do valor zero, e da mesma forma a alcalinidade, a basicidade, valores próximos a 7, 7,2, 7,3 são considerados um neutro básico, um sal básico, por exemplo, para os sais, e à medida que esses valores aumentam, torna-se mais básico. O pH é frequentemente utilizado como parâmetro de caracterização das águas de abastecimentos brutas e tratadas, e o pH para abastecimento público, a faixa está compreendendo 6,5 e 9,5. Entretanto, a legislação CONAMA sugere que o pH deve estar situado num valor compreendido entre 6 e 9 após o tratamento. pH baixo pode contribuir para a corrosão das estruturas de instalações industriais. pH alto pode contribuir para a incrustação de superfícies de instalações industriais. A corrosão refere-se a uma tendência natural dos metais retornarem ao seu estado mais estável, seja na forma de óxidos e sais. A corrosão será reportada no capítulo 4, no momento que será abordado o uso de metais, o efeito corrosão e de outras variáveis. A incrustação é o aparecimento de depósitos dos circuitos devido aos sólidos em suspensão, sais dissolvidos e características dos sistemas. O slime trata-se do desenvolvimento de micro-organismos e formação de depósitos de origem orgânica. No slide 37 temos uma representação de uma figura indicando então o processo de corrosão, a incrustação. Conforme pode ser observado, na corrosão consiste em uma perda de massa, como se estivesse ocorrendo uma decapagem da superfície. Na incrustação ocorre um acúmulo de massa oxidada sobre a superfície, portanto, um aumento de massa, e a microbiológica é aquela devido à atividade de micro-organismos sobre superfícies. A corrosão, de todas as características da água que influenciam a taxa de corrosão, os gases dissolvidos é provavelmente a mais importante. Por via de regra, os gases dissolvidos na água em contato com superfícies metálicas provocam danos severos à superfície. O oxigênio é uma taxa que o oxigênio atinge a superfície de um metal, controla a taxa de corrosão e pode determinar se ocorre corrosão aeróbia ou anaeróbia. O oxigênio também acelera as ações de dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e de gases e sólidos. O dióxido de carbono tem uma ação corrosiva em torno de 1/10 da do oxigênio. Em águas doces, a incrustação, ou no caso a concentração de dióxido de carbono, é importante pela sua influência na solubilidade e precipitação do carbonato de cálcio. O sulfeto de hidrogênio pode causar ataque muito rápido no aço, mesmo na ausência de oxigênio. Os produtos da corrosão anaeróbia são enxofre e sulfeto de ferro.
ambos catódicos em relação ao ferro, são causadores de uma corrosão muito severa, que é a corrosão por pitting, ou por pits, que se dá em termos de profundidade. A maioria dos problemas de corrosão devidos ao sulfeto de hidrogênio ocorre quando este gás é produzido por bactérias. Na corrosão em tubulação, então redes de esgoto, por exemplo, o sulfeto de hidrogênio presente na fase líquida escapa para a atmosfera local, em quantidade que depende da sua concentração no líquido, e o sulfeto de hidrogênio é transferido da atmosfera local para as paredes do conduto, conforme observado nesta figura abaixo. Portanto, uma reação básica se dá por sulfeto de hidrogênio mais oxigênio, ação de bactérias anaeróbias, formando ácido sulfúrico mais carbonato de cálcio, que se decompõe em H2CO3 e formando ainda sulfato de cálcio. A reação ocorrida entre o ácido sulfúrico e carbonato de cálcio podem ser observadas, nesse caso da figura, a ação de bactérias oxidantes de sulfeto de hidrogênio. A incrustação, a deposição e agregação de sólidos junto ao aço, que constitui a superfície metálica numa caldeira, no lado da água, em razão da presença de impurezas tais como sulfatos, carbonatos, silicatos complexos, que apresentam ainda ferro, alumínio, cálcio e sódio sólido de suspensão. A presença de precipitados, resultantes de tratamentos inadequados da água de caldeira, borras de fosfato de cálcio e magnésio e dióxido de ferro são não protetores. A incrustação causa danos bastante consideráveis a tubulações metálicas de caldeira, formando uma espécie de crosta, atuando como isolante térmico, reduzindo substancialmente a capacidade de troca de calor ou rejeição de calor da água dentro da tubulação da caldeira, e desta forma o aço absorve o calor sensível e a temperatura acaba se elevando proporcionalmente à quantidade de calor recebida. Temos aqui no slide 43 um desenho mostrando justamente as variações de temperatura, fundamentalmente em função da presença de material de incrustação sobre a superfície. Pode ser observado essa diferença em relação à superfície que contém incrustação. Temos temperaturas variando de 254 graus a 532 graus e sem incrustação de 254 a 327, o que evidencia o grande perigo de explosão de caldeiras. Quando uma superfície metálica é imersa em água, ocorre a formação de um biofilme, que é o slime. O slime é decorrente de atividades microbiológicas de bactérias sobre a superfície. As bactérias da fase aquosa se depositam e são chamadas ou denominadas de bactérias sésseis. As bactérias sésseis formam um biofilme por meio de elaboração de polímeros extracelulares, que podem ser polissacarídeos. Após a fixação e havendo nutrientes, as bactérias se multiplicam e o biofilme vai crescendo e outros organismos podem aderir ao mesmo. No caso do slime, as condições mais adequadas de formação do biofilme referem-se a um aumento da temperatura. 30 a 40 graus é uma faixa de temperatura que facilita o crescimento e a formação do biofilme. Velocidades do fluxo de biofilmes formadas a velocidades baixas tendem a ser mais volumosos e facilmente destacáveis. O pH pode ser determinado utilizando-se meios colorimétricos. Nesse caso, utilizam-se indicadores ácido-base, caracterizando então essa mudança de cor em meio ácido e meio básico, conforme uma faixa de viragem específica para cada tipo de indicador utilizado, conforme apresentado na tabela, e o meio potenciométrico, que nesse caso também é conhecido como meio eletrométrico. O método eletrométrico ele é mais preciso, porque se faz uso de um dispositivo digital, ele deve estar devidamente calibrado. É mais recomendável para aplicações em laboratório. O eletrodo é constituído de um vidro de borosilicato, que está introduzido no interior desse becker, contendo uma solução de pH conhecido.
Quando se imerge o eletrodo na solução, a superfície externa do bulbo se hidrata, promovendo a troca de íons sódio e íons H+, da solução, formando uma camada superficial de H+, sobre o eletrodo, que associado ao silicato apresenta então sítios carregados negativamente. Nesse sentido, produz um potencial na interface da solução de vidro, que nesse caso é a função das atividades de íons H+ na solução. No slide 48, a dureza é característica conferida à água pela presença de alguns íons metálicos, maior potencial os alcalinos terrosos, cálcio 2+, magnésio 2+, bário 2+, em menor potencial temos os metais de transição, ferro, estrôncio, por exemplo. A dureza é conhecida pela propriedade de impedir a formação de espuma pelo sabão e causar incrustações nos sistemas de transmissão de calor. A dureza total é calculada como sendo a soma das concentrações de íons cálcio e magnésio na água, expressos como carbonato de cálcio, e a dureza de uma água pode ser temporária ou permanente. A dureza temporária refere-se àquela causada pela presença de bicarbonatos de cálcio e magnésio. Esse tipo de dureza resiste à ação de sabões e provoca incrustações. E a temporária refere-se aos bicarbonatos, pela ação do calor, se decompõem em gás carbônico, água e carbonatos insolúveis que se precipitam. No que se refere ainda à questão da dureza permanente, ela se refere à dureza de não carbonatos e à presença de sulfatos, cloretos e nitratos. Cloretos, nitratos e carbonatos de cálcio e magnésio, por exemplo, resistem também à ação de sabões, mas não produzem incrustações por serem seus sais muito solúveis na água, portanto não se decompõem pela ação de calor. A portaria 518/2004 do Ministério da Saúde estabelece para a dureza o teor de 500 mg por litro em termos de carbonato de cálcio como o valor máximo permitido na água potável. A dureza, no slide 52, temos uma técnica descritiva. Isso será realizado numa aula prática posterior da disciplina, com relação aos volumes de amostra que devem ser utilizados, a transferência para outros frascos e vidrarias, a adição de solução tampão para se manter o pH numa faixa de 10, mais ou menos 0,10, titulação com EDTA e o volume de EDTA gasto nesta técnica para a determinação da dureza. É desejável realizar um branco com a água destilada como efeito de comparação de valores, e a dureza total pode ser calculada pela equação do slide 53, ml de EDTA vezes 1000 vezes um fator de correção sobre o volume da amostra. Ainda em relação à técnica da dureza, deve-se medir 25 ml da amostra, pH deve ser mantido a 10, adiciona-se 1 a 2 ml de solução tampão, transfere-se para o Erlenmeyer de 250 ml, adiciona-se um indicador compatível com a amostra e seu pH, titular com EDTA 0,01 molar, e anota-se o volume gasto para a determinação da concentração da dureza. A dureza envolve uma faixa mole, é chamada de mole, quando apresentar um valor menor que 50 mg de carbonato de cálcio, 50 a 150, moderada. Então, mole e moderada são consideradas uma qualidade da água em relação à dureza, um padrão mais normal. As duras se tornam bastante preocupantes, 150 a 300, e muito duras, extremamente preocupantes, maior que 300. Deve-se somar as contribuições de todos os cátions divalentes presentes na amostra da água. Por exemplo, para fazer esse cálculo, pode-se utilizar a massa do íon em miligrama por litro, multiplica-se pelo equivalente do carbonato de cálcio sobre o equivalente do íon metálico e temos, portanto, a concentração em carbonato de cálcio. Um exemplo típico
Uma amostra de água tem a seguinte composição: 15 mg litro de cálcio, 10 mg litro de magnésio e 30 mg litro de SO4. Qual a dureza total em unidades em miligrama por litro? Para o cálculo, íons cálcio 15 mg por litro multiplica, nesse caso, pelo equivalente do carbonato de cálcio, 40 mais 12 mais 16 vezes 3, que são as massas atômicas vezes o número de átomos. Cálcio, carbono e oxigênio. CaCO3. Divide por 2, que é o estado de oxidação do cálcio, igual a 50 gramas. Portanto, esse valor calculado com 40 sobre 2 dos íons cálcio é igual a 38 mg por litro de CaCO3. Como temos ainda íons magnésio, que constituem um elemento que provoca dureza na água, procederemos o cálculo, 50 gramas, esse 50 já foi devidamente retirado desse cálculo, sobre 24 sobre 2, que é o equivalente do magnésio, massa atômica 24, dividido por 2, que é o estado de oxidação do magnésio, e teremos 42 mg de carbonato de cálcio. Aqui encerramos então a aula 3, que refere-se à qualidade da água em relação tanto à sua amostragem como às análises físico-químicas.